Glória a Deus. Quem está feliz por estar nesse lugar, digam amém. Amém. Glória a Deus. E começamos com a voz do Senhor. É isso que nós queremos, né? Ouvir a voz de Deus. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus? Amém. Sentir a sua presença. E dar o seu louvor. Glória a Deus. Amém, abençoados. Eu sei que você não gosta de mentira, amém? Você não gosta de mentira. Concorda comigo? Diga, eu não gosto de mentira. Mas você ama a verdade? Há uma diferença. Não gostar de mentira e amar a verdade. É preciso amar a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você ama a verdade, você está amando a Deus. Diga, eu amo a verdade. Eu também amo a verdade. Eu amo ouvir a verdade. Eu amo ouvir a voz da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Aquilo que está escrito. É isso que nós gostamos de ouvir, o que está escrito. E há uma coisa muito importante, quando nós já temos Jesus no nosso coração, e sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que nós andávamos sem Jesus, sem o entendimento da verdade, nós não vamos andar mais. Nós vamos agora andar no caminho que Ele nos mostra, o caminho da palavra. Porque agora nós temos a palavra, e a palavra é luz para o nosso caminho. Lá no Salmo 118 diz assim, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando nós temos a palavra de Deus em nós, nós andamos na luz, que é Jesus. No caminho, que é Jesus. Na verdade, que é Jesus. Guiados pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Há um só Deus. Amém, abençoados? E olha que interessante. Fecha seus olhos por um instante. Fecha aí seus olhos por um instante. O que você consegue enxergar? Abre agora e diga. Não enxerguei nada. Não é assim? Nada. Quer tentar de novo? Fecha aí. O que você enxergou? Nada. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então, quando você fecha os olhos, você não enxerga nada. Isso materialmente, fisicamente falando. Mas quando você está com a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, você ainda que fecha os olhos, espiritualmente você anda. Por quê? Porque você agora nunca mais andará em trevas. No princípio, abra sua Bíblia aí em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã,
E esse foi o primeiro dia. Aqui foi criada uma luz, porque Deus é o Criador. Ele criou uma luz, que foi o sol. E ele disse, vai ser dia, e sem o sol vai ser noite. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Mas se Deus criou o sol, e Jesus disse que era a luz, e agora Jesus é o sol também? Como é que você entende isso? Porque Jesus disse, eu sou o caminho espiritual, eu sou a luz, eu sou entendimento para andar no Espírito. Com o sol de dia, você anda fisicamente na terra, na sua rua, na sua casa, mas com Jesus você anda no Espírito, porque a palavra dele é Espírito e vida. Por isso, não é adorando ao sol, como muitos fazem, ou buscando a luz do dia para andar num caminho, para não tropeçar, que você vai andar no Espírito. Você vai andar no Espírito quando você tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, quando você já tem o entendimento. Entendeu a diferença? Do que Deus criou o sol, e Jesus disse que ele é a luz, e lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus. Sabe, abençoados, o impossível, atente para o que eu vou falar, o impossível não resiste a uma palavra de Deus. O impossível não resiste a uma palavra de Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe por que não resiste? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Jesus disse, Talita cumi, para a filha de Jairo, de 12 anos, que estava morta. E ela ressuscitou. Jesus disse, sai para fora. Para quem ele disse isso? Para Lázaro. E Lázaro saiu para fora. Jesus disse para o aleijado há 38 anos, levanta, toma a tua cama e anda. Amém? O impossível não resiste a uma palavra. Como o centurião disse para Jesus, basta uma palavra. E tão sabiamente o nosso apóstolo naquele dia disse, as pessoas vieram aqui ouvir uma palavra. Olha que tremendo. Basta uma palavra. E tudo que você está sentindo no seu interior de solidão sai. De enfermidade é cura. Uma palavra do Senhor transforma a sua mente, muda o seu coração. Atente para ouvir a palavra de Deus, porque ela traz cura, traz transformação de vida. Ela muda todas as coisas. E como que ela muda? Talita cumi. Sai para fora. Levanta e anda. Está consumado. E mudou tudo. E mudou tudo. Paulo nos ensina a aproveitar bem o tempo que nós temos para falar da palavra de Deus. As oportunidades que nós temos para falar da palavra de Deus. E não tem uma oportunidade maior do que nesses dias de falar de 1 Coríntios capítulo 15. E nós vamos discursar um pouco sobre este capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15. Amém, abençoados? Vocês entenderam até aqui a diferença que existe entre aquele que tem a palavra de Deus na sua mente, no seu coração? Para que chorar? Para que sofrer? Se é um Deus que tudo pode por você. Qual é
é o seu impossível? Basta uma palavra. De Deus, é claro. Amém? Não é minha, não é do seu amigo, da sua amiga, do seu colega, do seu querido, do seu pai, de sua mãe, do seu filho, de sua filha. Basta uma palavra de Deus para que o seu impossível se transforme em possível. Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, e você dará à luz a um filho, e ele terá o reino e o principado sobre os seus ombros. Aleluia! Basta uma palavra, e o impossível não resiste a uma palavra de Deus. Que mais impossível? Qual é o impossível da sua vida? Nós começamos hoje tão maravilhosamente. Tudo que foi, isso é o que há de ser, o que se fez, se fará. Nada de novo debaixo do sol. Aquilo que se diz que já aconteceu, acontecerá de novo. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não importa que geração que você está vivendo, o impossível não resiste à palavra de Deus pelos séculos dos séculos. Amém, porque está consumado. Qual é o seu impossível? Quantos ainda estão crendo num Deus morto? Quantos ainda? Dizem que creem que Ele ressuscitou, mas Ele continua morto na vida deles. Eles continuam andando com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele é Deus. Ele anda, eu creio, eu faço tudo o que Ele manda. Ele morreu, abençoados. Jesus de Nazaré, o Deus encarnado na carne de Jesus de Nazaré, morreu e ressuscitou. Cristo vivo, Ele vive, Ele está vivo. Temos que andar com Deus vivo, e é por isso que o impossível na nossa vida fica tão impossível, porque nós cremos que um Deus morto vai fazer o impossível. Não é o Deus morto que vai fazer o impossível, é o Deus vivo que ressuscitou, o Deus que a carne que tinha morrido, esse poder entrou na carne dele e ressuscitou, e hoje Ele é vivo, é o Espírito que está vivo, não é mais a carne de Jesus de Nazaré, agora é o Espírito, e é por isso que você tem que ter a lâmpada para os seus pés, a luz da palavra, para andar em Espírito e andar com o Espírito, ser Espírito e andar com o Espírito, porque senão você vai querer andar com a carne, e aí não vai acontecer o impossível. Diga, eu preciso andar com o Espírito Santo, que é o Deus vivo, ressuscitou, está vivo. 1 Coríntios capítulo 15, assim como está escrito, assim eu creio, assim você deve crer, assim você deve viver, assim você deve confessar, assim você deve proclamar, assim você deve anunciar, Jesus ressuscitou, está vivo. Vivo. Vamos deixar esse Deus morto e vamos andar com o Cristo ressurreto. 1 Coríntios, capítulo 15. Mas é tão difícil ainda as pessoas crerem, né? Porque é impossível alguém ressuscitar. Mas Jesus ressuscitou. O poder do Deus Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que criou o sol, as estrelas, a luz e tudo que vemos, é este poder que ressuscitou Jesus dos mortos. 1 Coríntios 15. Ore, irmãos. Paulo falando ao Coríntios. Ore, irmãos. Desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos,
se os retendes tal como o anunciei, se não é que crestes em vão. Diga, eu não creio em vão. Porque está escrito, e assim como está escrito, eu creio. Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida, foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ele ressuscitou e foi visto, abençoado. Não é que é uma fantasia, uma ficção, um filme de televisão, de Hollywood, não. Ele ressuscitou e pessoas o viram ressurreto. Precisa crer nisso, para que o Cristo vivo faça parte da sua vida. Amém? Entende? Como é importante você crer que Ele ressuscitou e que Ele foi visto. Já faz muitas gerações que isso aconteceu. Mas é a verdade e continua sendo a verdade. Jesus ressuscitou e foi visto por aqueles que viviam no tempo dele. Foi visto. Amém? A diferença vai ser se você crer, se você tem fé na palavra que está escrita. Aí muda todas as coisas na sua vida. Para nós que já cremos, parece algo tão simples, né? Algo tão simples, mas não é, abençoado. Não é tão simples crer que alguém ressuscitou dos mortos. Quem aqui já viu alguém morto e ressuscitou? Faz assim para mim ver. Eu nunca vi. Você já viu? Mas Jesus ressuscitou. Ele é o primogênito dos mortos. Deus o ressuscitou. O poder de Deus o ressuscitou. E isso ele está vivo. Versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Diga, 500 irmãos. 500 irmãos. Lógico, eu não conheci seus irmãos, você também não. Mas se está escrito, eu creio. Entende a diferença de quem vive pela fé? Fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus fez. Foi visto por mais de 500 irmãos, aleluia, dos quais vive ainda a maior parte, isso contando Paulo ainda naquela época. Agora é claro que não vivem mais, mas quando Paulo estava falando, eles ainda estavam vivos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago. Olha que impressionante, né? Tiago, que andou com Jesus de Nazaré, viu Jesus de Nazaré morrer e viu depois ele ressuscitado. Olha que tremendo, não é? Depois viu ele ressuscitado. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, Paulo escrevendo, apareceu a Paulo. Quantas vezes nós já lemos que Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco? Parece que esse Jesus não é aquele que morreu e ressuscitou, né? Mas é, pessoal. Mas é. Ele ainda estava aqui manifestando a sua presença na terra. Ressurreto.
Olha que coisa maravilhosa. Só depois que ele assuntou aos céus. E diz Paulo, depois foi, e por último de todos, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Paulo dizia, eu nasci fora do tempo, porque eu não conheci Jesus de Nazaré na carne, não é isso? Ele não andou com Jesus de Nazaré na carne. E aqueles que andaram, ouviram o ressurreto, e Paulo dizia, eu nasci um pouco fora do tempo, mas eu vi o Cristo vivo. Oh, glória a Deus! Ressuscitado! Eu vi! Sabe, abençoado, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, se fará. Aquele que se ajunta ao Espírito é um só com Ele. Você também pode dizer, eu ando com Cristo vivo em mim. É o Espírito Santo. Ele está em mim. Eu ando com Ele e Ele anda comigo. Eu ando com Ele e anda comigo. Eu falo com Ele e Ele fala comigo. Esse é o Jesus vivo. Esse é o Deus vivo. Entende a diferença? Não é aquele que anda com Jesus de Nazaré e conta a história de Jesus de Nazaré. Não, eu conto agora a história do Jesus vivo. E não é a mensagem dessa noite, mas a história do Jesus vivo nós já sabemos, né? A caminho de Damasco encontrou Paulo e ali lhe revelou toda a graça aos gentios que somos nós. E é com esse Deus vivo que nós andamos. Aleluia. Versículo 8. E por último de todos, apareceu também a mim como a um que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha a humildade de Paulo. Olha a humildade de Paulo. Que tremendo, né? Ele, um perseguidor, depois aquele a quem Deus escolheu para revelar toda a graça aos gentios. Versículo 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. Você consegue dizer isso para você também, abençoada? Pela graça de Deus, sou o que sou. É pela graça de Deus que somos o que somos. Amém? Não é por nosso mérito. Não é porque nós queremos. Não é porque nós escolhemos. Paulo não escolheu isso. Ele não chegou até Jesus de Nazaré, até Jesus Cristo ressuscitado. E o que ele disse? Senhor, quem tu és? Eu não conheço. E começou a receber a instrução de Jesus. Quem aqui chegou até Deus e disse, Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero, e você é hoje o que você pediu a Deus? Não, Ele te escolheu. Não há mérito. Não há mérito em nós. A graça nos alcançou. Ele nos chamou. Ele nos predestinou. Ele nos escolheu. Fazemos a sua vontade. E é isso que Paulo está dizendo. Pela graça de Deus, versículo 10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Diga, a graça de Deus está comigo. Vamos repetir isso com fé? A graça de Deus está comigo. A graça de Deus está comigo, versículo 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado, e é isso que Paulo está ensinando, e é isso que eu estou falando nessa noite, Jesus ressuscitou.
ressuscitou, está vivo. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Sabia que até hoje, o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso fará. No tempo de Paulo, tinha também pessoas que não acreditavam na ressurreição. Assim também tem pessoas hoje que não acreditam na ressurreição. Até hoje elas dizem que isso é uma invenção. Sabiam disso, abençoados? E olha que Paulo diz: se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem algum de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu? E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, porque a nossa fé está firmada, fundamentada num Cristo ressuscitado, num Deus vivo. É necessário crer nisso. A minha fé, a sua fé está fundamentada num Deus vivo, ressurreto. Não num Deus morto. Hoje nós praticamos aquilo que Cristo revelou a Paulo, para que nós fizéssemos, para que nós acreditássemos, para que assim nós andássemos, não mais na lei, na antiga lei, a qual Jesus de Nazaré cumpriu e morreu e aboliu ela. Amém? Então, ora, se pregamos, versículo 12, que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem algum de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. É por isso que nós cremos que vamos ressuscitar, abençoados, entendeu? É por isso que nós cremos na vida eterna. Não tem como ter vida eterna se a gente não morrer, como a pastora Sueli pregou aqui outro dia. Para viver tem que morrer. Para ter vida eterna tem que... Isso é o quê? É ressuscitar dentre os mortos, é ter o seu espírito vivo. Vivo. Versículo 14. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo. Olha que entendimento de Paulo. Se eu disser que Cristo não ressuscitou, eu estou indo contra Deus, porque foi Deus que ressuscitou Cristo. Olha a seriedade disso. Entende? Se eu disser que Jesus não ressuscitou, eu estou indo contra Deus. Porque foi Deus quem o ressuscitou. Ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Olha que revelação tremenda, pessoal. Olha a certeza da ressurreição. Olha a certeza de que vamos ressuscitar. Olha a certeza de que a carne volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Olha a certeza disso. Versículo 16. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Olha que entendimento maravilhoso de Paulo. Quem está entendendo isso? Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Cravou na cruz
a cédula que era contrária a nós, e ressuscitou para a nossa justificação. É nisso que nós cremos, é por isso que nós nos firmamos na fé, e é isso que nós passamos da verdade da palavra de Deus, para que todos venham a entender e a crer que o Deus que nós servimos está vivo. E não precisamos ficar comemorando a sua morte. Amém? Essa é uma boa oportunidade quando nós temos e vemos as pessoas comemorando a morte de alguém que está vivo. Incrível, né? Comemorando a morte de um Deus vivo. Não dá, né, abençoados? Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos se não há ressurreição. Agora atente para esse versículo. Se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Amém? Todos estarão debaixo do governo do Rei Jesus. O seu reinado será eterno, não é assim? E o seu reinado não terá fim. E todos nós reinaremos com Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Amém, abençoado. Fica de pé nesse lugar. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo. O Senhor tem a palavra. Glória a Deus. Basta uma palavra e todos os impossíveis que cada um dos seus filhos tem são desfeitos, Senhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Faça a sua oração. Qual é o seu impossível? Que impossível que resiste a uma palavra de Deus. Basta uma palavra, Senhor. Uma palavra. E o coração do seu filho, da sua filha se alegra. Porque o Senhor está aqui nesse lugar. Do Senhor nós dependemos. Nos movemos e vivemos. E toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.